Radar acionado. Você está conectado ao radar do Vasco e a gente acabou de captar informações quentes saindo dos bastidores de São Januário. O Cruz Maltino bateu o martelo em uma decisão que muda completamente os planos para 2026 e o torcedor vascaíno precisa saber disso agora. Fiquem ligados que o radar tem muito para revelar. Pessoal, além dessa notícia bombástica sobre o colombiano que conquistou a torcida, o radar vai detonar mais 2 alertas que ninguém está falando da forma como a gente vai falar aqui. A gente vai entender o que Fernando Diniz viu em Andrés Gomes que poucos enxergavam. Vamos conversar sobre os números que fecham essa operação e vou revelar o que está acontecendo com o Vegete nos bastidores. Mas antes disso, se você quer estar sempre conectado ao Vasco antes dos outros canais, se você quer saber das informações quentes que ninguém está trazendo com essa análise, deixa um like aí para o radar, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações 24 horas. Aqui no Radar do Vasco, você fica por dentro primeiro. O radar captou uma informação que estava fermentando nos bastidores há um tempo, mas que agora saiu do forno. O Vasco, mesmo não atingindo todas as metas financeiras que foram estabelecidas lá no começo, já bateu o martelo e decidiu ir de vez com Andrés Gomes. Isso mesmo que você ouviu. O Cruz Maltino não está mais esperando. A direção já sinalizou para o Rennes que vai executar a compra definitiva do colombiano. Vamos entender como a gente chegou aqui, porque essa história é interessante demais. Quando Andrés Gomes chegou ao Vasco vindo do Real Salt Lake, lá da MLS, muita gente achava que era mais um experimento. Um atacante de 22 anos, colombiano, que ninguém conhecia direito no Brasil. Os números de custo também não eram simplesmente pequenos. O Rennes, que tinha investido 10 milhões de euros para tirar o menino dos Estados Unidos, não queria perder muito dinheiro. Aí o Vasco conseguiu negociar uma operação criativa, empréstimo com obrigação de compra condicionada a metas específicas. Parecia uma aposta calculada, mas ninguém esperava o que viria a seguir. Internamente, dentro de São Januário, essa foi uma operação calculada. Não era jogar dinheiro fora, era um risco medido. E é justamente aí que entra a genialidade do que Fernando Diniz conseguiu enxergar. Porque quando Andrés Gomes começou a jogar de verdade, começou a treinar com consistência e começou a aparecer nos momentos que importam, ficou claro que o Vasco tinha descoberto um diamante. O menino foi se afirmando jogo após jogo, convencendo a torcida com dribles rápidos, com jogadas insinuantes, com uma personalidade que você não vê em qualquer jovem atacante. Segundo a apuração do radar, a contratação de Gomes está sendo tratada nos bastidores de São Januário como um dos melhores acertos do último ano. E não é exagero não. O menino entregou números, entregou performances consistentes e, mais importante que tudo, entregou personalidade nos momentos em que o Vasco precisou. Você viu aquele lance no Clássico contra o Fluminense? Viu aquela assistência perfeita no Maracanã para Nuno Moreira na decisão da Copa Betano contra o Corinthians? Isso não é sorte, vascaíno. Isso é um jogador que tem qualidade de verdade e que está começando a entender o que significa jogar para o Vasco. Agora, voltando aos números, porque essa parte é crucial para a gente entender a dimensão dessa decisão. O acordo original previa que o Vasco compraria 60% dos direitos econômicos de Andrés Gomes por 4 milhões de euros. Convertendo para o que a gente entende melhor, em reais, isso gira em torno de 25 milhões. Parece caro? Talvez à primeira vista, mas quando você vê o potencial de valorização, quando você vê que Fernando Diniz está trazendo um projeto consistente e quando você vê que o menino já está entregando em campo, de repente esse investimento não parece tão fora da realidade. O contrato de empréstimo estava previsto para ir até julho de 2026, e aqui vem a parte mais importante. O Vasco já está sinalizando para o Rennes que vai optar pela aquisição definitiva, mesmo antes desse prazo terminar, mesmo que algumas metas não tenham sido totalmente atingidas. Isso é um sinal muito forte da confiança que o clube deposita no colombiano. O radar captou que a direção vascaína está acelerada nessa negociação, está com pressa de resolver. Por quê? Porque simplesmente o Vasco não quer correr o risco de perder Andrés Gomes. Nesse futebol de hoje, quando você descobre um jogador que encaixa, que funciona, que o torcedor aprova, você não deixa escapar. É uma questão de sobrevivência no futebol moderno. Você tem que agarrar com unhas e dentes quando identifica uma joia. A última janela de transferências foi complicada para o Vasco em alguns aspectos. Fechar a negociação de Gomes não foi nenhuma brincadeira naquela época. O Rennes colocou preço alto, colocou dificuldade,
tentou explorar a situação de um clube que estava desesperado. Mas agora, com os resultados em campo, com o desempenho do colombiano deixando claro seu valor real, o Vasco está decidido a não deixar essa oportunidade ir embora. Internamente, a avaliação é clara e direta. Andrés Gomes é um dos acertos que o clube está construindo para brigar de verdade em 2026. Ele está sendo tratado como uma peça fundamental do projeto de Diniz. Não é um reforço circunstancial, é um investimento estratégico. E quando o Vasco decide investir desse jeito, significa que enxergou o futuro ali. O Radar quer detalhar para você como essa operação vai funcionar na prática, porque entender isso é importante para você ficar por dentro da situação. A gente está falando de um clube que tem dificuldades financeiras conhecidas, que vem tentando se equilibrar e que mesmo assim está priorizando Andrés Gomes. Isso diz muito sobre a confiança que Fernando Diniz e a diretoria depositam nesse jogador. Eles olharam para o orçamento apertado, olharam para as obrigações e disseram: não, esse menino a gente segura. A negociação com o Rennes foi construída de um jeito bem particular. O time francês pediu caro lá atrás, certo? Pagou 10 milhões de euros para tirar o menino do Real Salt Lake e não queria perder muito dinheiro. Mas o Vasco conseguiu encaixar isso em uma parcela, em um modelo que deixava margem para não quebrar o orçamento naquele momento. Agora, com o Gomes provado em campo, com performance consistente, o Vasco está trabalhando para oficializar tudo ainda neste primeiro semestre de 2026. Segundo fontes que o Radar acompanha, a ideia é que essa movimentação aconteça rapidinho, porque quanto mais tempo passa, mais Gomes ganha mercado, mais caro fica para qualquer outro clube tentar tirar ele de São Januário. É uma questão de timing muito importante. O Vasco sabe que tem um ativo em mãos e está sendo esperto na negociação. Não é coincidência que isso esteja saindo agora, é estratégia pura. Quanto mais rápido o Vasco oficializa, menos pressão externa existe, menos chance de outro clube vir com uma proposta irrecusável. Agora vem a notícia que está agitando o torcedor vascaíno por razões completamente diferentes. O Radar captou o movimento nos bastidores que tem deixado alguns vascaínos preocupados e entendendo muito sobre o rumo do projeto. Estamos falando de Vegetti, o atacante argentino que foi importante em diversos momentos para o Vasco, que fez gols importantes, que conquistou o respeito de boa parte da torcida, mas que viu seu espaço diminuir bastante com a chegada de Fernando Diniz. A história é mais ou menos assim. Vegetti foi um jogador recorrente no Vasco, foi titular em vários períodos, integrou esquemas táticos anteriores, se comportou como um profissional, mas com o novo treinador, com a reestruturação tática que Diniz trouxe para o Vasco, o argentino virou reserva. E quando você é um jogador de primeira linha, acostumado a jogar sempre, acostumado a ser opção principal, quando você recebe oportunidades menores, naturalmente começa a receber sinalizações de outros clubes. É assim que o futebol funciona. Você perde espaço, sua cotação cai, aí outros times começam a pensar que é a hora de vir. O Radar detectou que o Boca Juniors tem mantido conversas, tem mostrado interesse real em Vegetti, e não é de agora, vem desde o final do ano passado. Aumentou a intensidade conforme Vegetti perdia espaço com Diniz. O time argentino vê em Vegetti uma oportunidade de reforço de qualidade, um jogador que já provou sua capacidade na América do Sul e que está com vontade de jogar, com vontade de ter minutos. É uma situação completamente compreensível do ponto de vista do atacante. Mas aqui vem o detalhe que muda tudo na análise. O Vasco não está nem aí para sinalizações do Boca ou de qualquer outro clube. Internamente, a informação que o Radar levantou é que a direção do Cruzvaltino não está disposta a negociar Vegetti. Pode parecer estranho à primeira vista, afinal o menino não está jogando tanto. O Radar sabe que isso é contraditório, mas a lógica por trás disso é clara para quem entende de futebol. Vegetti continua sendo um jogador de qualidade técnica comprovada, continua sendo uma opção tática importante para o Diniz. E o Vasco sabe que numa eventual lesão, numa eventual mudança de dinâmica, numa eventual tática diferente, ele pode ser absolutamente essencial novamente. Além disso, deixar sair Vegetti agora, quando ele está com baixa cotação por causa da falta de minutagem recente, seria perder valor de mercado. O Vasco prefere segurá-lo, dar oportunidades pontuais, manter ele treinando bem e manter a opção em aberto para quando precisar. É uma questão de planejamento inteligente e de não descartar nada. Quando você tem um elenco que está começando a se estruturar, quando você tem um técnico que está desenhando um projeto novo, você não pode se dar ao luxo de abrir mão de peças importantes só porque não estão jogando todos os dias.
Mas o torcedor vascaíno precisa entender que essa situação é delicada. Vegetti é um profissional experiente, quer jogar, quer ter minutagem, e se o Vasco não conseguir dar continuidade na confiança, essa pressão vai crescer. Pode crescer externamente, com clubes mandando propostas melhores, ou pode crescer internamente, com o jogador pedindo mais oportunidades. O Radar vai acompanhar de perto como isso evolui nos próximos meses, porque essa é uma situação que pode mudar rapidamente. Pessoal, o que a gente viu hoje nos bastidores de São Januário é a imagem de um clube que está tentando fazer escolhas inteligentes. O Vasco bate o martelo por Andrés Gomes porque enxergou qualidade, porque enxergou futuro, porque enxergou um jogador que pode ser diferencial para o projeto de Diniz. Ao mesmo tempo, segura Vegetti, porque sabe que num projeto de médio e longo prazo, você precisa ter opções táticas e profissionais de experiência.